Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Comece a dizer para o Senhor o que Ele significa para você. Damos glória àquele que venceu. Tu és aquele que venceu. Tu és aquele que venceu. Tu és o Cordeiro de Deus. Damos glória a Ti, Jesus. Quem é o Senhor para você? Diga para Ele quem Ele é. O que Ele significa para você. Oh, Jesus, Tu estás aqui. Tu vieste, mesmo não precisando, Tu vieste a nós. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Porque da morte Tu ressurgiste. Porque da morte Tu vieste a nos amar. Obrigado, Senhor Jesus. Porque Tu és o Cordeiro de Deus. Senhor, Te entregamos, Senhor Jesus, as nossas vidas, quem somos, todos os nossos sonhos, todos os nossos anseios, nós depositamos no Teu altar. Fale conosco através dessa palavra, ministra os nossos corações, possamos sair da palavra, assim como do louvor, fortalecidos e também Te adorando cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, boa noite. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Gênesis 1, versículo 27 e o versículo 28, nós vamos falar hoje. Eu não sei se a gente tem a imagem, se o Felipe conseguiu fazer a imagem da palavra de hoje e mandar. Pensem aí, não me precisam responder alto. O que vocês acham mais importante? As sementes ou a colheita? Alguns vão falar assim, a colheita, porque eu preciso do resultado. Mas você só tem o resultado se as suas sementes estiverem prontas, preparadas. E aí o título da palavra é Sementes, sua chave para a colheita. Gênesis 1, 27 a 28 diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus deu duas ordens no jardim. Ele disse para que fossem frutíferos e multiplicassem. E Ele deu semente para que isso pudesse acontecer. E esse é um dos princípios fundamentais da vida cristã. Nós sermos frutíferos e multiplicarmos. Talvez você possa dizer assim, mas às vezes é tão difícil semear, Flávio. Às vezes a gente está passando por tantas lutas e é tão difícil a gente semear. Mas a semente pode acontecer de diversas formas e a gente vai ver aqui. Você só não vai semear se você estiver deprimido, se você estiver infeliz e se você estiver desanimado. Se isso abater o seu coração, realmente vai ser difícil você semear. Porque isso vai ser mais forte do que você. Mas fora isso, nós podemos semear de diversas formas. Quer ver? A gente pode semear com um sorriso. A gente pode semear na vida do outro com um abraço. A gente pode semear na vida do outro com palavras de encorajamento, com palavras de afirmação. Nós podemos semear na vida do outro através de parar e ouvir o que o outro tem a dizer.
Às vezes a pessoa precisa simplesmente desabafar e você está ali pronta a ouvir. Você está semeando. E todas as sementes são poderosas. E você tem sementes poderosas dentro de você. Diga para alguém que está do seu lado: você tem sementes poderosas dentro de você. Amém? Nós temos sementes poderosas que Deus deu para nós aqui dentro. E é interessante que muitas vezes é difícil para alguns até dizer: oi, tudo bem? Como que você tá? Boa tarde. Eu lembro que de 2 episódios muito marcantes para nós, e aí os nossos amigos aí cariocas podem nos dizer, né, se é verdade. Douglas, é você e Débora mesmo. Que acontece isso, né? Lá embaixo, no Rio, Niterói, as pessoas são muito abertas. Eu lembro de 2 coisas que aconteceram que nos chamaram a atenção. Uma vez nós estávamos no hortifruti e eu estava lá dentro comprando as coisas e o Tiago estava lá fora. Daqui a pouco o Tiago estava batendo um maior papo com uma pessoa, um homem lá, e o cara conversando com ele. Daqui a pouco o cara bateu no ombro dele. Eu falei assim: nossa, deve conhecer, né? Eu não conheço, mas ele deve conhecer de algum lugar. E aí quando a gente saiu, eu falei assim: Tiago, quem é ele? Não sei, nunca vi na vida. Mas eu falei: como assim? Ele estava conversando comigo, perguntou meu nome, começou a conversar e eu fui dando ouvido. E eles são muito abertos, certo, gente? E a gente chega aqui, nessa cidade fria, e às vezes a gente entra no elevador e não dá oi nem para ninguém. Errado? Só eu que faço isso? Eu faço isso, às vezes também não dou oi para ninguém não, só eu que faço. Não precisa dizer se você faz ou não, mas só eu que faço isso, né? Ou senão, a gente tem o porteiro do nosso prédio, às vezes a gente tem alguém perto, passa e fala: oi, bom dia. Né? De uma forma muito, assim, mecânica. Ou senão assim, você está aborrecido, para não dizer que você não cumprimenta, você fala: oi, tudo bem? Né? E assim, nós passamos por isso. E muitas vezes o nosso jeito também semeia na vida do outro. E aí, uma outra ocasião, nós entramos numa loja, o Tiago ia comprar uma roupa, o rapaz foi tão atencioso que nós ficamos constrangidos da forma como o rapaz tratou o Tiago, o vendedor. O Tiago apertou a mão do Tiago, abraçou o Tiago. O Tiago ficou constrangido, porque é muito, entre aspas, anormal de quem está aqui na Serra. Então, são coisas diferentes. Mas nós podemos ser assim. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos o povo mais feliz da terra. Amém? Então, nós somos diferentes. E por isso nós fazemos a diferença. Amém? E então, você pode sim semear na vida de alguém através de um abraço, através de um cumprimento, às vezes de uma palavra. As pessoas estão necessitadas disso. Ontem nós fomos visitar o espaço da nossa querida irmã Roberta, que conquistou esse espaço. Nós fomos lá orar com ela. E interessante que a preocupação da Roberta, ela está lá em cima, eu estou falando dela aqui, é que ela criou uma parede. Ela está desenhando na parede. E ali é o tempo que ela vai separar para fazer oração. E se alguém chegar precisando de uma oração, ali vai ter uns papeizinhos para colar o pedido de oração. Um espaço onde se faz sobrancelha e tem um espaço que pode ter um tempo de oração. Isso é o solo fértil, um solo preparado. Ali é o terreno dela, é o lugar onde ela pode semear a vida daquelas mulheres que chegam ali para fazer uma sobrancelha, às vezes está com uma autoestima baixa, aonde sai dali melhor. Ela contou um testemunho já para a gente sobre isso que aconteceu. Então, nós precisamos entender onde é o nosso solo, aonde é o nosso solo e como anda o nosso solo. Nós precisamos entender que não existe estações boas ou ruins para a gente semear. A gente precisa semear sempre. A palavra de Deus diz em
Gênesis 8, 22, assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Sempre haverá semeadura e colheita. Sempre. Ontem nós estávamos falando sobre as frutas das estações. Então sempre haverá um terreno para você semear. Não ache que se está ruim, você não pode semear. Você pode semear meio e meia dor, né? Mesmo em meio à dor, você pode colher frutos bons, se a sua semeadura for boa. E Deus quer que você semeie sempre. Só que o diabo deseja que as suas sementes sejam destruídas. A palavra de Deus diz em Gênesis 3,15 que porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O diabo será esmagado através de uma semente, suas feridas. Então, o diabo odeia as sementes. Ele odeia que você consiga semear. Por isso que ele sempre vai dizer para você que as suas sementes não estão prontas. Por isso que ele vai sempre tentar minar o seu solo. Essa semana eu conversei com uma pessoa, ele tem uma fazenda e ele planta milho. E aí, sem querer, ele começou a me contar como que acontece o processo. E aí ele pegou uma nova área e ele precisava preparar aquela terra para receber a semente. E aí ele contou para mim que primeiro a terra estava ruim, então ele teve que revirar a terra. É como se ele precisasse de uma máquina própria, eu não entendo muito, mas que ele revirava a terra. E aí depois ele precisava de uma outra máquina que viesse e tirasse as ervas daninhas, as tiriricas, que viesse e arrancasse elas. E aí depois havia uma outra máquina que passava sobre toda aquela terra e deixava ela lisinha. E aí a semente era depositada. Depois disso, ele passava um processo de adubo, uma adubação lá específica, e depois ele vinha com um selante. Então ele selava aquele solo todo, e aí sim as sementes começavam a germinar. É um processo muito intenso até conseguir que a plantação de milho tivesse boa. Ele vai começar a colher agora, e em janeiro também tem outra colheita. E ele estava preocupado porque ele não tinha passado o selante e estava chovendo muito. E ele precisava, senão ele ia perder aquela plantação. E muitas vezes nós precisamos fazer isso na nossa terra. Antes de semearmos, nós precisamos mexer na nossa terra. Nós precisamos tirar as tiriricas. Nós precisamos arrancar aquilo que é ruim. Nós precisamos aprender a deixar o solo liso, para que a nossa semente esteja ali e seja enraizada e germine da melhor forma. E às vezes nós tentamos fazer isso sozinho. Muitas vezes a gente faz isso sozinho. Na maioria das vezes a gente vai semeando sozinho. Mas eu quero te dizer que você pode contar com ajuda. Porque às vezes o seu solo está muito cheio de pedras, pedregulhos, e precisa ser limpa, e precisa ser mexida, e talvez sozinha você não esteja conseguindo. O Senhor é aquele que pode te ajudar. E os seus irmãos são aqueles que também podem te ajudar a tornar o seu solo bom, para que a sua semente seja colocada na hora certa. Amém? E existem também, nós recebemos várias sementes. Existem algumas sementes que elas ainda não conseguiram frutificar porque elas estão no lugar errado. Às vezes, nós estamos no lugar errado. Como assim, Flávia, eu estou no lugar errado?
Às vezes você está no lugar errado. Às vezes você está no trabalho errado. Às vezes você está num ambiente com colegas, com amigos errados. E a semente não vai germinar. Nós precisamos entender aonde nós estamos e entender que existe tempo certo. Por exemplo, quando nós escolhemos sair daqui, nós sabíamos que nós precisávamos sair, porque nós estávamos recebendo sementes novas e elas estavam em lugares velhos e elas não estavam germinando. Nós precisávamos ir para que ela pudesse germinar, para que ela pudesse acontecer. Então nós saímos daqui, nós fomos para fora, porque nós sabíamos que lá nós iríamos frutificar, nós iríamos multiplicar. E às vezes você precisa mudar de lugar geográfico. Geograficamente você precisa mudar. O problema é que nós somos muito apegados. A gente conhece um monte de casal nos Estados Unidos e assim, o Thiago outro dia falou assim comigo: fulano mudou para não sei onde. Eu falei assim: como assim? Deixou tudo que tinha, era tão legal onde ele estava. Deus falou que era para mudar, eles mudam. Eles mudam assim, eles mudam. Eles vendem tudo, eles compram um motorhome, mora dentro de um caminhão e vai embora. E a gente fica assim: não é possível. A igreja está ótima, o louvor está maravilhoso, a pessoa está ali movendo, crescendo. Deus fala assim: vai para lá, e ele vai lá na mesma hora, ele vai embora. E a gente fica aqui assim: não, Senhor, será que é isso mesmo? Vou fazer igual o Gideão, botar a lãzinha, molha, seca, vai, começa assim. Nós somos apegados, mas o Senhor quer que você aprenda a viver de forma extraordinária, de forma diferente. Estou dizendo que você precisa sair daqui não, tá? Não estou dizendo que você precisa mudar de emprego. Estou dizendo para que você esteja atento ao que o Espírito Santo quer te dizer. Porque o Espírito Santo dá sinais. Nós precisamos ter discernimento, porque o Senhor nos dá sinais. E às vezes a sua semente não está frutificando porque você não está no lugar certo. A terra precisa ser preparada. Então, por exemplo, a terra daquele milho precisava ser preparada para o milho. Talvez o processo de preparação daquela terra não fosse igual para plantar macieiras. E às vezes a gente fica ali querendo ter uma mangueira e Deus quer te dar uma macieira. Fica lutando. Não lute. Talvez você precise de mudar de área profissional. Talvez você esteja insistindo em alguma coisa e Deus vai te levando, te empurrando para sair daquilo. Então, deixa o Senhor te guiar. Escute e esteja sensível à voz do Espírito Santo, porque Ele tem a melhor condução das suas sementes. Amém? Quando Abraão e Ló saíram e foram juntos, durante um tempo deu certo. Depois de um tempo, os seus subordinados brigavam muito. Então Abraão falou assim: Ló, escolhe onde você quiser mudar. Vai morar onde você quiser, porque aonde você for, eu vou ao contrário. Ló então olha para todos aqueles lugares, fala assim: olha lá que lindo aquele vale, eu vou ficar lá. Então diz para Abraão: eu vou ficar naquele lugar. E Abraão diz assim: tá bom, pode ir. Quando ele chega, ele descobre que a cidade estava toda em pecado, em ruína. Só que ele não viu. Ele viu por cima a beleza. Então Abraão vai para o outro lugar e Deus diz para ele que aonde ele for haverá descendências e tudo será dele. Às vezes nós achamos que aquele terreno para nossa semente é o adequado. Às vezes a gente acha que se a gente for para aquele lugar, a nossa semente vai frutificar. Mas isso não é verdade. Porque você está vendo a aparência.
Deus quer que você cuide do coração e pergunte a Ele no seu coração. Não olhe as aparências. As aparências nos cegam. Amém? E aí existem 3 coisas que arruinam a nossa semente. A comparação. A comparação nos deixa cegos. Nós desfocamos daquilo que Deus quer fazer conosco para focar no que o outro está fazendo. Então, o que o outro está fazendo? O que o outro está investindo? O que o outro está fazendo? Vou ver aqui, vou atrás daquilo. Mas aquilo não é o que Deus tem para você. Gente, a sua semente é sua, não é de mais ninguém. Não é de mais ninguém. Então não se compare, não gaste a sua energia se comparando. Não deixe que ela te segue, porque isso vai destruir a sua semente. Você, em vez de estar preocupado, regando, cuidando, preparando o solo, você está preocupado com o outro. Você está se comparando com o outro. E aí nós temos um personagem bíblico muito conhecido que passou por isso, que foi Saul. Saul e Davi. As mulheres começaram a cantar e dançar e dizer: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Saul, ao ouvir isso, ficou aborrecido e começou a ter inveja de Davi. A comparação nos leva à inveja. Ela vai destruindo. E aí a semente que o Senhor plantou no seu coração, que é para frutificar, ela vai sendo destruída. Porque você se compara, isso gera inveja, isso gera ciúmes. E aí o que aconteceu? Saul, a partir de então, tenta matar Davi sem parar. Mesmo sabendo que Deus estava com Davi, ele tinha medo de Davi, mas mesmo assim ele perseguia Davi. Uma outra coisa que atrapalha nosso solo, que Satanás tenta roubar, é a aparência. Viver de aparência. Eu lembro que eu estudei no Mercês, e durante a escola, né, meus pais sacrificaram muito para pagar, e existiam as modas, né? Era a mochila da Company, que eu nunca pude ter, porque era muito caro. Era o tênis da Hadley, que não é o Hadley de hoje, assim, que todo mundo tem, né? É fácil comprar, divide 1000 vezes e compra um Hadley. Não é isso. Era um tênis caríssimo. E tinha um chinelo da Hadley, que era todo fofinho, preto. Um chinelo simples. E todo mundo queria ter o chinelo. Eu nunca pude ter. Não dava. Ou pagava escola ou comprava uma mochila. Mas tudo bem, não tinha problema. Eu tinha amigas que tinham situações financeiras muito boas. Eu usufruía disso. Passava o dia na casa delas. A mãe fazia lanche, a gente comia. Não tinha problema, eu não tinha esse problema. Mas tinham pessoas que tinham. E nós, depois de um tempo, fomos saber que existiam 2 meninas de uma família que elas viviam de aparência. Elas viviam assim, tendo tudo. Então, chegava uma coisa da moda, elas tinham. Chegava outra coisa. E vivia devendo a escola, passava necessidade dentro de casa, não tinha um pai presente. O que adiantou, gente? O que adianta? Quando nós vivemos de aparência, nós focamos no errado. O Senhor não quer que você viva de aparência. O Senhor quer o seu coração. Ele quer o seu coração. Não importa se você vai ter depois. Isso não pode ser mais forte do que o Senhor é para você. E nós temos vivido no mundo assim. Outro dia eu vi um Reels que parecia uma pessoa cristã, não lembro o
nome dele, muito conhecido, e ele fazia um Reels de uma menina que começava a fazer assim: tá vendo essa pulseira? Custou sei lá quantos K. Tá vendo essa bolsa? Custou não sei quanto. Tá vendo esse sapato? Tá vendo essa roupa? E ele falou da geração das futilidades, de cuidar só disso, de só se preocupar com isso. Não estou dizendo que a gente não pode se vestir bem, não estou dizendo que a gente não pode ir para a academia, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo aonde está o seu coração e as suas sementes. E a outra coisa, e essas são pessoas infrutíferas, aquelas que se comparam, aquelas que vivem de aparência. E a outra coisa que destrói as nossas sementes são os infelizes que nos rodeiam. Aqueles que querem minar o nosso sonho. Aqueles que ficam falando para nós o tempo todo que não vai dar certo, que vai dar tudo errado. Que ao invés de te abençoar, que ao invés de aplaudir as suas conquistas, querem te destruir. Querem te ver no fundo do poço. Porque eles estão lá. Então eles querem te puxar para baixo. São os infelizes. Pessoas que não estão contentes com nada. Pessoas que não estão felizes. Então são 3 tipos de coisas que nós podemos ser também nós. Nós precisamos quebrar. Amém? Nós não precisamos deixar para amanhã. A gente pode fazer isso hoje. Deus não te chamou para uma vida mesquinha. Deus te chamou para uma vida sobrenatural. Uma vida onde você vai ver milagres, onde você vai ver prodígios, onde você vai ver suas sementes frutificarem. Amém? Não permita que essas pessoas fiquem perto de você. Davi fugia de Saul. Fuja desse povo. Fuja desses que querem te destruir. Fujam desses que querem destruir a sua semente. Não deem ouvidos a eles. Amém? Esses dias a gente estava conversando com as nossas filhas. Eu estava conversando com elas. O quanto elas têm coisas hoje. Na minha época eu tinha uma Barbie. E uma cadeirinha da Barbie. Era o que eu brincava. E aí, como eu disse, né, eu tinha as amigas, e eu tinha uma amiga que tinha tudo a Barbie. Então a gente brincava todo mundo junto. Mas eu tinha uma Barbie. Hoje elas têm um balde de Barbie. E tem hora que não quer brincar com nada. Que isso? A gente fala, que isso? Vamos então doar. Mas não querem dar nada. Querem agarrar tudo e ficar. Não pode. Nós precisamos aprender. A gente tem ensinado a elas, né? E aí elas encontraram uma amiga. Essa semana elas estavam na natação. Eu estava lá com elas, ajudando elas a se arrumarem. Uma amiguinha virou para elas e perguntaram assim: o que vocês vão ganhar de Natal? Aí a Liz falou: eu vou ganhar massinha de biscuit. Aí a Licora falou assim: eu vou ganhar uma mochila. E aí a menina virou para elas e falou assim: eu não sei o que eu vou ganhar, eu já tenho tudo. Não sabe nem o que pedir, porque já tem tudo. Porque são pais que dão tudo. Viver de aparência. Entende? É isso. Investir sua energia em lugar errado. Semear em solo errado. Não se acomode e também não faça parcerias com pessoas que querem te jogar um balde de água fria. Faça parceria com pessoas que querem te abençoar, que querem te incentivar, que querem te ajudar a crescer, que a sua semente frutifique, que a sua semente cresça e avance. Amém? E aí eu quero que você vire novamente para a pessoa que está do seu lado e diz assim: todas as sementes que Deus tem para você, é grande. Todas as sementes que Deus tem para você estão em você. Já estão em você. Você não precisa procurar, elas já estão aí, dentro de você, dentro do seu coração. Você só precisa enxergá-las. As suas sementes já são árvores enormes. Só que você está no processo de perceber isso.
Você só está num processo, só numa fase. E muitas vezes, quando achamos que a nossa semente está para ser destruída, eu quero te dizer que Deus arranja uma estufa para proteger a sua semente. Amém? O deserto do Saara hoje é considerado, se você for pesquisar, um grande produtor de frutas e hortaliças. Eles conseguiram fazer estufas, e essas estufas estão trazem água do mar, transforma essa água em água doce, toda uma forma lá, e eles estão conseguindo produzir frutas e hortaliças e abastecer toda aquela região do Catar, essa região toda onde está o Saara. E eu quero te dizer que da mesma forma como ali é deserto e não tem como frutificar, que mesmo que você esteja passando por uma situação muito difícil e que você não veja a frutificação, o Senhor é a sua estufa. O Senhor é aquele que protege a sua semente para que você vá e dê frutos. Nada vai impedir. Nada, queridos, vai impedir. A única coisa que pode impedir é você. O único que pode impedir das sementes não semearem na sua vida é você. Então eu quero te desafiar a deixar de dizer nunca eu vou alcançar aquilo que alguém alcançou. Porque ele tem tudo, eu não tenho nada. Fulano conseguiu tanta coisa e eu não consigo nada. Nunca mais fale isso. Você não é fulano. E o que o fulano precisa não é o que você precisa. Cuide do seu solo. Cuide das suas sementes. Porque elas se tornarão como aquela semente de mostarda. Eu tinha preparado de trazer a semente de mostarda e esqueci em casa. Eu fui na rua, comprei para trazer para vocês e esqueci em casa. Para vocês verem o tamanho daquela semente. A semente de mostarda é tão pequena e o texto de Mateus diz assim: o reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Então ela se torna uma grande árvore. Aquela sementinha pretinha, pequenininha de mostarda. Mas antes de você se tornar uma grande árvore, você precisa passar pelos processos. Mas você é uma grande árvore. Você dá sombra para muitos. Você ainda não sabe, mas você dá sombra para muitos. Você ajuda muitos. Não deixe de dar um sorriso. Não deixe de dar um oi. Não deixe de se olhar e achar que a pessoa está mal. Dá uma palavra de incentivo. Mesmo no meio da rua. Mesmo que seja uma pessoa que você nunca viu, se você sentir vontade, vai e faça. Talvez aquela seja a palavra final, porque a pessoa ia estar se matando. Você deu a palavra que ela precisava para ela não se matar. Talvez aquela palavra seja importante para que ela cresça. Lucas, quer vir aqui ficar comigo? Vem cá. E vai, ó, vem. Bem. Então, seja alguém que frutifica na vida de outro. Se está desanimado, pede ajuda. Irmão, vem cá, ora comigo, estou muito mal. Minha semente está sendo destruída. Eu preciso de ajuda, eu preciso ser irrigado novamente. Não fique sozinho. Ah, tá bom, Flávia, ótimo. Isso vai ser o meu planejamento para 2023. Não! Agora! Não é começar 2023 semeando diferente, é agora. Nós não precisamos passar por processo de mudança de ano para isso, gente. Nossa vida muda constantemente e é hoje. Saia daqui fazendo algo por alguém.
Quando a gente fechar o culto, vai até alguém, fala alguma coisa. Comece a semear. Amém? Lembre-se que tudo que você ofertar, todas as sementes que você vai plantar, tem um impacto espiritual. Não é só natural, é espiritual. Só não pode bater, tá? Combinado? Pode sentar aí, mas não pode bater. Ele já estava, ó. Amém, queridos? Então, eu gostaria de incentivar vocês a estar semeando. Como anda a sua semente? Se você semear amor, você vai receber amor. Se você semear palavras de encorajamento, você vai receber palavras de encorajamento. Se você semear dinheiro, você vai receber dinheiro. Mas saiba de uma coisa com relação ao dinheiro. Não é porque agora você aprendeu que pode semear que vai jogar dinheiro para tudo quanto é lugar porque você quer receber, não. Deus também tem direção certa para você semear. Porque às vezes a pessoa está passando por um processo que ela precisa ser tratada em questão de dinheiro, você vai lá e dá o dinheiro. Não adiantou nada. Então, consulte ao Senhor. Consulte ao Senhor. Aonde até com relação ao dinheiro você pode semear. A gente passou por uma experiência... lá no final de ano eles fazem muitas ofertas, e aí quando nós estávamos acho que no segundo ano, o Tiago estava em aula, o Tiago chega em casa e fala assim para mim: Flávia, hoje uma velhinha botou $50 e uns 50 carros na Bethel, no retrovisor de cada carro. Eu falei assim: o seu estava lá? Estava estacionado do outro lado. Eu falei: poxa vida, Tiago, não acredito que você não ganhou $50. Ela foi de envelope em envelope. Ela foi botando $50 em todos os retrovisores dos carros. Todos. Ela foi semeando naquelas vidas. E nós também podemos semear. Mas com relação a qualquer área, principalmente a financeira, pergunta ao Senhor aonde Ele quer que você semeie. Porque é isso que eu falei. Às vezes a pessoa está precisando ser tratada no dinheiro. Você vai lá dar dinheiro para ela, não adiantou nada. Mas então, aprenda que se você semear amor, você colhe amor. Não adianta querer semear amor e querer colher dinheiro. Não dá. Não adianta querer plantar uma mangueira e colher maçã. Não dá. Então, a lei da semeadura é assim. Você semeia isso, você colhe isso. E eu gostaria que vocês se colocassem de pé, vamos orar. Queria muito que a sementinha estivesse na mão de vocês agora, mas não está. Então, imagine aí uma semente na sua mão. Imagina aí, feche seus olhos. Feche seus olhos, abre as suas mãos. Imagina aí as suas sementes. Imagina aí as suas sementes. E o que você quer fazer com elas? Quais são as sementes que estão aí? Quais são as sementes que estão aí meio quase quebrando? Quais são as sementes com rachadura? Quais são as sementes que estão com muita água? Ou quais são as sementes que estão prontas para serem semeadas? Para serem colocadas na terra, para que elas possam germinar e dar frutos. O que você precisa arrancar do seu coração? A comparação? A inveja? A aparência? Precisa arrancar pessoas tóxicas que estão te influenciando contra os seus sonhos? Deixa o Senhor falar ao seu coração. Se
Se você acha que tem alguma área infrutífera na sua vida que precisa frutificar, que está aí parada, seca, gostaria que você estivesse orando também sobre isso. Precisamos mudar. Quais são as sementes que precisamos cuidar no nosso coração? Obrigado, Senhor, por ter nos dado sementes poderosas. Obrigado, Senhor Jesus, por termos sementes que irão ser poderosas para uma colheita. Obrigado, Senhor Jesus, porque a nossa colheita virá. Mas a nossa semente precisa estar no lugar certo. Em nome de Jesus. Tudo que precisamos eliminar da nossa vida, a comparação, toda a aparência, tudo aquilo que nos desvia de dar atenção ao nosso solo, ao nosso coração. Em nome de Jesus, nós rejeitamos a nossa vida. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo seja aquele que nos traga direção, discernimento, que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos regar certo, para que possamos semear certo. Em nome de Jesus. Eu queria que você estivesse orando com outra pessoa, abençoando as sementes dela. Procure alguém que de repente você ainda não orou, que você possa estar aí abençoando as sementes dessa pessoa. Senhor, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse tempo que tivemos hoje. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu amor. Que nós possamos estar aprendendo a tirar o joio do meio do trigo. Nós possamos estar limpando o nosso terreno, limpando a nossa plantação, para que possamos ver uma colheita abundante, Senhor.
Deus, que possamos dar com alegria, que possamos ofertar com alegria, que possamos semear em todas as áreas com alegria, sabendo que o Senhor está conosco em todos os momentos. Em nome de Jesus. Não nos deixe descansar o nosso coração quando sairmos daqui, mas que possamos estar, ativos, querendo mais, querendo aprender mais, querendo semear mais. Que possamos estar perguntando ao Senhor: aonde eu devo semear? O que eu devo fazer? Por onde eu devo começar? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos saem daqui renovados em nome de Jesus? Amém. Queria só dar um recado porque eu não dei antes. Eu queria primeiro agradecer a Sandra essa belíssima apresentação de Natal que nós temos aí. Amém. Foi a nossa querida irmã Sandra que fez e é um privilégio. Eu também queria compartilhar com vocês uma ideia que nós tivemos. Nós iremos fazer o culto do dia 25. Dia 25 é Natal, mas nós vamos fazer um culto de celebração, um culto de adoração ao Senhor. Até porque nós não vamos fazer o culto de virada. Nós iremos fazer uma transmissão pelo YouTube, mas nós não vamos fazer o culto de virada. Então, no dia 25, nós queremos ter esse tempo juntos, em família, né, como amigos. Nós pensamos em fazer como se fosse uma ceia. E aí nós vamos deixar para que os seus líderes de GDA passem as informações para vocês, para que a gente possa junto estar compartilhando essa noite, esse tempo juntos aqui. Então será uma noite de oração, de adoração, mas onde a gente poderá estar juntos, comemorando, celebrando. Amém? Deus abençoe, uma boa semana. Em nome de Jesus.